Marcos 3,19. Diz assim a palavra: e Judas Iscariotes, o que traiu. E Judas Iscariotes, o que traiu. Agora eu quero que você volte um pouquinho para Mateus, capítulo 27. Hoje nós vamos falar sobre o discípulo Judas Iscariotes. Mateus capítulo 27, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Versículo 3. Então Judas, abre um parênteses aqui, o nome de Judas, se você tiver como anotar, você anota. Judas, em grego, ele é Iodas, uma helenização desse nome hebraico que era o nome Judá. O nome Judá, o quarto filho de Jacó, chamava-se Judá. E o nome Judá em hebraico significa abençoado, louvado. E o nome Judas é uma helenização, uma tradução ao grego do nome Judá. Sendo por sinal o nome do apóstolo que mais vezes aparece nos evangelhos, 20 vezes. Só fica atrás de Simão Pedro. Mas é um nome muito usado. Continuando o texto. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Amém. Até aqui nós já oramos, eu queria que os irmãos pudessem assentar, toma seu assento. Hoje nós vamos falar sobre Judas Iscariotes. Mas como eu dei um adendo aqui, falei que Judas vem do nome Judá, que é um nome que significa louvado. Que nome mais lindo, irmão. Louvado. Aquele que louva. Aquele que engrandece. E dos 12 discípulos, irmãos, todos nós aqui queremos ser João. O discípulo amado, queremos ser André, o primeiro discípulo. Queremos ser Filipe, que teve uma experiência que diferenciada, levou os gregos até Jesus. Natanael, que foi visto debaixo da figueira. Uma experiência magnífica. Queremos ser Simão, aquele que ouve. Mas ninguém quer ser Judas Iscariotes. Porque Judas, quando a gente lê o nome Judas, ele está sempre associado àquele que traíra, aquele que entregou, aquele que vendeu. Judas é esse. E você vai ver na Bíblia mais de 12 vezes a associação ao nome de Judas como o traidor. Aquele que traiu, o que entregava. E eu penso assim que é o maior desafio falar sobre esse personagem, Judas, é difícil. Ser lembrado não como o grande discípulo ou por suas qualidades, mas ser destacado sempre o seu grande defeito. E quem tem defeitos aqui nesta noite? Eu creio que todos nós temos defeitos.
e não queremos ser lembrados por ele. Mas também todos nós aqui temos qualidade. E eu fiquei tentando achar qualidade nesse Judas. E a pergunta que eu faço, será que esse Judas não tem nada de bom? Será que ele não tem nada de bom para oferecer? E Judas pode ser conhecido como traidor, mas ninguém entrega a tesouraria de um ministério na mão de alguém que não é confiável. Então, podemos analisar que, ainda que o seu caráter possa lhe tornar duvidoso e roubador, ele tinha uma qualidade. Muitos desempenham qualidades no seu dia a dia. Muitos falam bem, muitos pregam bem, muitos cantam bem. Qualidades, dons. Dons não significa que eu tenho um dom aguçado e eu posso ter um dom, uma qualidade, mas eu posso não ter caráter. E quando eu canto bem, eu toco bem, mas eu não tenho caráter. No meio do caminho, algo vai dar errado. Eu posso ser ungido, como Saul foi ungido, rei. Mas no meio do caminho, ele perdeu o caráter. Eu não sei se nem ele tivesse caráter desde o início. Mas a verdade é que ele foi ungido. E eu quero dizer uma coisa para você, que a unção não protege o caráter, mas o caráter protege a unção. Se você tem uma vida de caráter diante de Deus, um homem honesto, um homem bom, um homem íntegro, um homem que não trai, um homem que é fiel, um homem que se dedica realmente a tudo que ele faz, se é o casamento, ele dedica à sua esposa, se é a igreja, ele dedica ao Senhor Jesus, se é o trabalho, ele se dedica, ele é um homem de caráter. Quando ele tem caráter, a sua unção é protegida. Mas quando ele não tem caráter, não adianta ter unção. Porque a unção, depois de uma vez ungido, não tem como desungir. Você já viu falar assim, ó, vem aqui agora um desungido do Senhor? Não tem. Por isso que você vê muita gente pregando, muita gente com eloquência, falando da mensagem e muitas pessoas sendo transformadas. Muitas pessoas alcançando a Jesus através das palavras, porque o discurso é bonito, o discurso é lindo. Ele sabe falar, ele sabe liderar, mas falta caráter. Então a falta de caráter não tira você das liturgias. A falta de caráter faz você vir aqui, você vem aqui tranquilo, você levanta a mão, você adora, você vem nos cultos, você canta, você anda e diz que é crente, você põe a sua Bíblia debaixo do seu braço e você vive uma liturgia. Mas a falta de caráter, ela está dentro de nós. E é interessante que essa questão, eu queria abordar aqui, só fugindo um pouquinho mais, para vocês entenderem. Uma coisa é ortodoxia, outra coisa é ortopraxia. Ortodoxia é a arte de você dominar a letra, de você dominar a palavra do Senhor. Outra coisa é ortopraxia, é você colocar em prática aquilo que você sabe. Aquilo que você prega é ortodoxia. Aquilo que você vive, que você pratica, é ortopraxia. E eu quero dizer que tem muita gente que sabe como fazer, mas ele não pratica. Ele anda, ele vem, ele cumpre a liturgia, ele está aqui na presença de Deus, mas ele não pratica. Importante, irmão, aqui eu vou fazer uma pergunta. Andar junto, alguém fala para você assim, ó, estamos junto. Estamos junto. É diferente de estar comprometido. Você estar junto é diferente de estar comprometido. Muitos de nós falamos, estamos juntos. Tem até uns gifzinhos, umas figurinhas. Estamos juntos. Estar junto é o que nós estamos vivendo aqui. Mas estar comprometido é diferente. Eu já falei isso aqui, mas é interessante. Vamos seguir, gente já vai entender o que eu estou falando. Judas é aquele que fala que ama, beija o rosto, que está junto. E aí, Jesus, estamos juntos. Mas é um traidor.
E eu posso dizer para você que existe um texto em João 14, que diz assim, se vós, Jesus está falando, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que vocês quiserem, e vos será feito. Se você pedir agora, o que você quiser, Deus faz? Responde com sinceridade. Faz ou não? Não. Não faz. Por exemplo, se eu pedir alguma coisa aqui, eu vou pedir algo poderoso, algo magnífico. Eu quero ser presidente do país nessa eleição. Deus vai me dar, irmão? Sabe por quê? Porque uma coisa é eu estar no reino de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos no reino. Mas o reino, será que está em nós? Ele fala, se vós estiverem em mim, e todos nós estamos, nós aceitamos a Jesus, nós viemos nos cultos, nós estamos aqui, nós estamos praticando o reino. Judas também estava no reino, Judas era um dos 12, Judas andou com Jesus, ele estava ao lado de Jesus, Jesus lavou seus pés. Jesus falou assim, ei, segura o cesto, Judas. Ele é um dos 12 que segura o cesto. Ele é um dos 12 que vai, que leva, que está dentro do barco, que vê milagre, vê ele andar pelas águas, ele vê as multiplicações, ele está com Jesus, ele está no reino, assim como eu e você estamos. Mas aí vem Jesus e fala, mas se as minhas palavras estão em vós, as palavras de Jesus estão dentro de nós, já não são as nossas que vão fazer o pedido. Agora, o pedido que está falando, se as minhas palavras estiverem em voz, e vocês podem pedir o que quiser, que vai ser dado, é porque ele está falando assim, ei, você precisa estar no reino, mas o reino também precisa estar dentro de vocês. A palavra precisa queimar e arder dentro dos nossos corações. E quando isso acontecer, os nossos pedidos vão ser como Jesus nos ensinou. Ele não falou assim, ei, Pai nosso que estás no céu. Ele não estava ensinando oração para você repetir, não. Ele estava querendo te ensinar como orar. E como é que ora Jesus? Ele fala assim, ó, seja feita a sua vontade. Quando você orar e falar assim, Senhor, seja feita a sua vontade, tudo que você pedir vai acontecer. Porque as palavras dele vão estar em nós. Ele fala assim também, eu sou a videira verdadeira. E o ramo que está em mim, ou seja, novamente, Judas estava. Eu e você estamos. Mas o ramo que não dá fruto, é um ramo que não tem vida. É um ramo que não pega nutriente de Jesus, é um ramo que não suga a palavra, é um ramo que não tem vida. E quando eu posso ter uma prótese, faltar minha perna, eu coloco uma prótese. A prótese faz a função. Ela faz a função da perna, mas ela não tem vida. Ela não tem vida, não corre sangue nas veias. Você está entendendo o que eu estou falando? E quando ela não tem vida, ela não está conectada. Porque uma coisa é eu saber que o meu pé está longe da minha cabeça, mas eles estão conectados por veias, artérias, tendões, músculos, ossos, eles estão conectados. Igreja é isso. Você quer servir ao Senhor, você precisa de ter comunhão. Você quer servir ao Senhor, quer estar dentro do reino, o reino tem que estar dentro de você, você precisa de palavra. Você precisa correr na sua veia uma vontade, uma força, uma garra, uma vontade de aprender de Jesus, de sugar de Jesus, de querer estar perto de Jesus, não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. Então, irmãos, estou no reino, mas o reino não está em mim. Como assim? Nós somos esses ramos, e quando nós não estamos conectados e dando fruto, Jesus corta. Jesus corta, ou nós mesmos nos quebramos e saímos do caminho. Mas vamos continuar. Eu queria fazer essa introdução para você entender que Judas estava no reino. Assim como eu e você estamos no reino. Assim como eu e você somos ramos enxertados na videira. Eu e você somos ramos enxertados na videira. A graça do Senhor me alcançou e te alcançou. E aí, irmãos, quando nós vamos olhar, Jesus chama ele de amigo.
Ei, eu quero falar uma coisa para você. Tinha 12 junto lá. Com Jesus era 13. E tem algumas mulheres que acompanhavam também, que foram transformadas, que foram libertas pela palavra e acompanhavam Jesus e aprendiam de Jesus. Então eles não eram somente um grupo pequeno. E Judas era alguém que Jesus chamou de amigo. E Jesus não estava mentindo, porque Jesus não mente. Um relacionamento meu e de outra pessoa, eu posso chamá-lo de amigo. Talvez ele fala amigo também para mim. Mas a via tem que ser uma via de mão dupla. Tem que ter uma reciprocidade da amizade. Quando eu falo meu amigo, eu só estou supondo, mas eu estou entregando realmente como amigo. Eu sou amigo do Igor. Mas o Igor talvez ele não quer a minha amizade. Ele fala, estamos juntos. Estamos misturados. Mas às vezes ele cola em mim porque eu tenho algo para dar para ele. Porque eu posso entregar alguma coisa para ele. E ele cola. Tem amiga assim ou não tem, irmão? Você já encontrou pessoas assim, que está com você, que você tem um dinheirinho. Aí quando você já acaba o dinheirinho, vaza. Ou ele é seu amigo do nada. Aí no outro ano, as coisas acontecem, o cara some. Não é assim? Jesus falou amigo para ele. E dos 12, somente para ele foi falado amigo. E você vai entender que quando nós lemos algumas partes que tem Judas Iscariotes, o povo não entende. Quando Jesus vem e dá o primeiro bocado, quando Jesus vem e fala, aí o povo fica falando assim, não, mas eu acho que Jesus falou para ele comprar alguma coisa, porque ele é amigo de Jesus. Jesus deu a bolsa do dinheiro na mão dele. Ninguém pega uma empresa e coloca a tesouraria na mão de alguém que você não confia. Você faria isso? Você pegar o número da sua conta hoje, a sua conta, Pastor Tito, que está cheio de dinheiro lá, pegar o número, a conta dele e falar assim, está aqui a senha, está aqui tudo, toma conta para mim, Léo. Mesmo ele me considerando como amigo, é uma linha muito difícil, muito perigosa, é uma linha de confiança. Então, na visão de todos, Judas é amigo. Judas tem qualidade. Judas toma conta do dinheiro. E tomar conta do dinheiro tem que confiar. É alguém que, possivelmente, ele apresentou para Jesus confiança. Ele trouxe ali maturidade. E Jesus, ele não está sendo irônico com Judas. Jesus está falando a verdade, porque antes do traidor se revelar, ele era amigo. Você já viu alguém trair um outro alguém, se não for próximo? Você fala assim, nossa, eu tomei uma facada. Só toma facada quem está perto. Nossa, eu fui traído pela minha esposa, pelo meu esposo. Por quê? Porque relacionamento junto. Se um colega, o colega me traiu. Colega não trai, porque colega não tem intimidade. Colega não está dentro da sua casa, não come com você, não dorme com você, não partilha dos milagres com você. Ele não está, mas o amigo sim. A gente só é traído por pessoas próximas. Então, aqui também dá a entender que Judas era amigo de Jesus. E só é considerado traição quando vem de alguém que você ama. Jesus amava Judas. Amava ou não amava, irmão? Assim como ele ama eu e você, que estamos pecando todos os dias, ele te ama também. Porque ele tem uma confiança em você e ele acha que ainda tem jeito para você. Ainda tem solução para você. Ele depositou confiança. Então, Judas era um discípulo de confiança. Existia 7 Judas, contando com os Iscariotes. Nós vamos aprender sobre Judas Tadeu. Alguns historiadores chamam Judas Tomé. Então Judas era um nome comum porque vinha de Judá. E o povo judeu da Judéia tinha muito esse nome. Esse nome era realmente um nome top. Sabe o nome top que todo mundo quer pôr no filho? Judá. Judá. Aquele que louva, aquele que engrandece, aquele que glorifica, aquele que adora. Mas aí vem o Iscariotes e acaba com o nome.
Hoje, se você for tentar pôr o nome do seu filho, que vai nascer de Judas, eles têm uma lei que protege a índole da criança, para você não pôr o nome. Então, irmãos, Judas, tinha 7 Judas, e tem algumas definições. E eu vou falar 3 definições para esse nome, e aí nós vamos entender que tem algumas que são mais fiéis e tem outras que já não são tão fiéis. Mas eu vou falar para vocês porque nós estamos em um estudo, amém? Primeira definição é que Iscariotes pode ser associado com o sobrenome da família. O nome do pai dele era Simão Iscariotes. Na minha versão, vocês abrem aí, João 6:71. João 6:71, diz assim: ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Se tiver a versão, ou algumas outras versões, está falando do filho de Simão, mas algumas versões falam filho de Simão Iscariotes, ok? Então, seria o nome do pai dele, e aí ele teria herdado esse nome, ok? Em João 13:2, fala também filho de Simão. Em João 13:26 também fala filho de Simão. Está em 3 passagens de João. A segunda hipótese, definição, irmãos, seria o seguinte: o nome em hebraico se fala assim, Yehuda Ish Keriot. Yehuda Ish Keriot. Judas, o homem que vem de Keriote, que era uma cidade a 20 quilômetros ao sul de Hebrom, na Judéia. Existia uma cidade chamada Keriote. E aí ela tá citada em Josué, capítulo 15, versículo 25. Está falando, a cidade está sendo citada nesse versículo, Josué 15, 25, está falando assim, Keriote Esrom, que é também Azor, o nome da cidade. Então, seria uma cidade da Judéia. E Judas, o homem que vem de Keriote, Ish Keriote, ok? Tem essa definição. A terceira definição pode ser associado com um grupo rebelde que o pastor Tito citou aqui no domingo, os sicários. Sicários vem de um nome chamado sica, que era um punhal. Um grupo rebelde de homens que carregavam um punhal com a ponte aguda, escondido debaixo da sua estola. Então, eles colocavam esse punhal, e quando eles tinham oportunidade, eles matavam os soldados romanos, porque eles não aceitavam o jugo de Roma sobre eles. Sicários. Mas esta definição não faz jus, porque esse grupo ele foi formado 20 a 30 anos depois da morte de Cristo. Então, não teria como Judas Iscariote ser desse grupo, ok? Judá, Ioudá, Yehuda, aquele que exalta, aquele que louva. O que me faz louvar a Deus não é o que eu falo, mas é como eu caminho. Muitas palavras podem sair da sua boca, mas se você não andar em retidão, não testemunhar a sua vida, um caráter cristão, estar de acordo com o Senhor, você não louva a Deus. Você louva a Deus da boca para fora. Os seus lábios me louvam, mas o seu coração é impuro. Então, louvar ao Senhor, Judá significa louvar, mas Judá também significa caminhar com Cristo, andar com Cristo. Amém, irmãos? Judas caminhou com Jesus. Desde o início da sua caminhada, todas as vezes que Jesus chegava a uma cidade e precisava comprar pão, Judas era o que negociava. Judas era aquele que comprava, que pechinchava. Judas andava com a bolsa, com o dinheiro. E quem liderava o dinheiro era Judas. Não tinha os outros discípulos não apitavam nessa situação. Em João 4, versículo 8, você vai ver que os discípulos deixaram Jesus e foram à cidade comprar comida. E Jesus vai falar com uma mulher samaritana no poço. Mas olha para você ver,
os discípulos saem e vão comprar comida. Quem que lidera o grupo? Judas. Judas tem o poder de compra. Judas é quem negocia. Judas é quem vai na frente. Quando Jesus fala assim, não, nós decidimos agora ir para um local chamado Decápole, que fica além do mar da Galileia, e Decápole, Deca, significa 10, Cápole significa cidades. Era uma aldeia que tinha 10 cidades, e Jesus estava indo para uma cidade, chamada Gadara, onde tinha os gadarenos, e lá tinha pessoas que estavam demoniadas. E para ir para lá, eles teriam que atravessar o mar da Galileia. E o mar da Galileia, para se atravessar, tinha que pagar. Então Judas vinha na frente. Jesus não negociava nada. Jesus era o homem santo. Jesus era o mestre. A boca dele abria para edificar, para falar. Ele não misturava, ele não comprava, ele não fazia nada. Quem ia na frente? Judas. Era o homem que negociava, era um homem de confiança, um homem que tinha o dinheiro. Quando chegou, eles eram 13. Eles eram 12 discípulos mais Jesus, e eles tinham que atravessar. E a palavra diz que para atravessar era um denário. Um denário para ir, um denário para voltar. Tem estudiosos que falavam que um denário ia e voltava, mas não. Um era para ir e um era para voltar. Então 13 para ir, 13 para voltar, 26 denários. A palavra também diz que um denário era um dia de trabalho. Então para expulsar, para fazer a obra, para fazer o milagre lá em Gadara, precisou 26 dias de trabalho. Quem que negociou? Quem que foi lá? Quem que pechinchou? Quem que negociou, conversou? Quem foi na frente? Quem abriu o caminho? Quem falou assim, Jesus chegou, sobe no barco. Por quê? Não tem que preocupar com nada, porque ele é um homem de confiança. Ele é um amigo. Então, ele faz de tudo. Sabe quando tem o pastor aqui, alguém fala, nós precisamos arrumar isso, a pessoa já vem, já arrumou. Já está pronto. Por quê? Porque é uma pessoa proativa, uma pessoa que está aqui para fazer, uma pessoa que ela está no reino, ela está enxertada, ela está fazendo. Mas a gente tem que olhar para um panorama que o que motiva ela a fazer. Eu estou fazendo por quê? Por que eu estou estudando? Por que eu estou aqui na terça-feira? Por quê? Para aprender mais da palavra. Para que o reino dele esteja dentro de mim. Que a palavra dele esteja dentro de mim. Para que quando eu abrir a minha boca para orar, as coisas aconteçam. Por quê? Porque vai sair da minha boca a vontade de Deus. Vai sair da minha boca a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Nós precisamos nos alimentar. E nós estamos fazendo isso. Judas estava nesse mesmo caminho. Estava no mesmo caminho dos 12 discípulos. E ele era de confiança. Então a ida para lá foi negociada por Judas. E quando alguém chegava com doações, nós vamos ver em Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 4. Lucas 8, de 1 a 4, está escrito assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Quem estava no meio dos 12? Judas. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras, que o serviam com os seus bens. Que o serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola, e ele começa a ministrar. E eu quero dizer para você que quando Jesus ministrava, o milagre acontecia, as pessoas, depois do milagre acontecer, ele fala assim: ei, eu voluntariamente, eu quero investir no Nazareno, eu quero dar os meus bens para o Nazareno, porque eu sei que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, porque o milagre aconteceu, eu vou investir. E o dinheiro começava a entrar, e vinha, irmãos, de todos os lados. Por quê? Porque era com dinheiro que ele viajava, era com dinheiro que ele ia para chegar numa cidade, que ele tinha que comer, que ele tinha que fazer. Então o dinheiro vinha vindo, ia entrando na onde? Na bolsa. João fala, e diz o texto, e todos eles dizem que ele era o que iria trair, mas por enquanto não era o traidor, e ninguém sabia quem ele era. Até ele mesmo se revelar, porque Jesus não revelou ele mesmo se revelou, mas até então ele é um homem de confiança, ele é um amigo de Jesus, é aquele que toma conta do dinheiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele punha na bolsa. Quando João fala é aquele que ia trair, mas era aquele que roubava, porque João tem uma visão dele já no futuro. Sabe quando chegar daqui 30 anos eu olhar para trás para esse dia, eu vou saber de coisa, mas eu vou saber do número da Mega Sena, eu vou saber de muita coisa, porque eu vou olhar de lá
para cá. Então João olhou de lá para cá e falou assim, ele entregou Jesus na cruz, ele vendeu Jesus por 30, então quando eu for escrever esse texto e falar dele, eu vou falar que ele era o que ia trair, e era o que já pensava em roubar, ou era o que já estava roubando. Você está entendendo o que eu estou falando? Eles não sabiam que ele era o traidor, eles não sabiam que ele tinha o que tinha dentro do seu coração, eles não sabiam. Então, para eles está tudo tranquilo, ele é o cara de confiança. E aí, irmãos, quando a gente vai caminhando, o dinheiro entrava. Se entrava 10, ele pegava 6, punha no bolso e 4 ficava na bolsa. Se entrava 20 moedas, ele ia fazendo. E o negócio dele era esse, o negócio dele era administrar, sorrateiramente. Qual o grande problema disso, pastor? Qual é o grande problema? É que durante ao longo período do ministério de Jesus, Judas se envolveu tanto com as moedas, que esqueceu do carpinteiro. Ao longo do tempo, Judas se envolveu tanto com a bolsa, com os bens, que esqueceu de Jesus. Ao longo do tempo, Judas mexe com tantos recursos, que esqueceu dos milagres. Judas é aquele que mexe com tantas moedas, com tanto dinheiro, que ele esqueceu de quantos foram libertos, de quantos foram curados, de quantos foram transformados por Jesus. E Judas não se preocupa com isso, Judas está calculando. Judas está calculando quanto que está entrando na bolsa e quanto que está saindo. Eu falo para você uma coisa, não há problema em calcular. Até porque Jesus, o próprio Jesus vai nos ensinar e ele fala assim, nunca construa uma torre, um prédio, sem antes sentar e calcular o que você vai gastar, para você não se envergonhar. Jesus fala isso para nós. Mas será que ao longo do tempo, muitos de nós que estamos aqui nesta noite, não estou pregando para quem está lá fora, nem para quem não veio nesse culto, mas é para mim e para você. Essa palavra falou muito ao meu coração, ela tem falado muito ao meu coração. Será que ao longo do tempo, muitos de nós nos estamos envolvendo com instrumentos, com microfone, com assentos, com lugares, estamos esquecendo do que realmente Jesus faz, do que Jesus fez, do que Ele é, do que Ele representa para nós? Será? Porque muitas vezes arrumamos confusão. Os piores discípulos são aqueles que estão tão envolvidos com o púlpito, com as coisas, que deixaram de se envolver com o dono do púlpito. Eu leio a palavra só para trazer isso tudo para vocês, mas quando que eu vou buscar uma intimidade com o Senhor? Porque eu só estou trazendo conhecimento, mas e a minha experiência de intimidade? O que eu tenho dentro de mim? Será que eu sou só um ramo enxertado, sem vida, sem fruto? Ou será que realmente as folhas estão crescendo, estão trazendo frutos? Essa é a pergunta que nós fazemos, e tem pessoas que brigam, que fazem rachadinha, divide a igreja, e eles brigam, ele muda de igreja. Por quê? Para que ele ter microfone, para ele ter instrumento, para ele ter bateria, para ele ter isso, para ele ter aquilo, para ele ser consagrado, para ele virar um presbítero, para ele virar um pastor. Será, irmãos, que não estamos trocando e envolvendo com coisas, com moedas, esquecendo que Jesus pode, realmente Ele é para nós? E muitos de nós, irmãos, entramos na igreja, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode te dar. Eu estou falando uma coisa séria, irmão, porque muitos, quase 90% da igreja vem porque tem medo de ir para o inferno, é a primeira coisa. Não vem por amor, ele vem por medo. É a primeira coisa. Segunda coisa, ele vem porque ele precisa de uma libertação. Ele precisa de uma causa impossível. Ele precisa de um milagre. Ele vem porque ele está doente. Porque se ele não está doente, ele não vem. Mas quando a doença pega, ele faz jejum, ele faz oração. Ele fala, pastor, aumenta os cultos, pastor. Tem que ter culto de quarta, tem que ter culto de sexta, de sábado. Está com pouco culto. Não, pastor, você não tem culto, mas eu vou na outra igreja. Eu vou na outra igreja. Sabe por quê? Porque ele vem atrás do pão. Ele vem atrás do peixe, ele vem atrás de ser curado. Judas também. Judas estava andando com Jesus, mas ele estava de olho nas moedas. Aleluia. Eu sei que é uma palavra pesada, ninguém vai dar glória a Deus, mas eu preciso ministrar essa palavra. E aí, irmãos, nunca houve uma época em que pessoas estão deixando as igrejas para cantar em mundo secular. Pessoas que estão falando assim, não vou cantar mais na igreja. Eu quero cantar para o mundo agora, porque eu preciso, com aquele discursinho de que o coaching, de que Jesus vai salvar, mas que não precisa transformar. Eu quero dizer para você, irmãos, tudo isso é balela.
Tudo isso está indo atrás de moedas e trocando Jesus por moedas. E estamos tropeçando em moedas dentro da igreja. Será que o pastor Léo aqui não estou me preocupando muito mais com esse microfone, com essas séries, com que a igreja encha, do que Jesus pode fazer através de um só e salvar uma multidão? Irmão, Jesus falou comigo, porque no meu coração, quando eu iniciei, eu falei: Senhor, faz uma transformação na igreja, que a igreja possa voltar a amar a sua palavra, para que a igreja possa amar a palavra, não amar as coisas, mas a palavra de Deus possa ser alcançada. E Ele falou muito claramente ao meu coração, Ele falou: eu preciso só de um, Léo. Eu preciso que só um aqui, no meio de todos nós, seja transformado, para que 3.000, para que 5.000 almas sejam aceitas. Muitos aqui vão ser transformados, muitos aqui vão receber milagre, muitos aqui vão ficar de boca aberta com o que Jesus pode fazer. Mas muitos aqui vão entender o propósito. O propósito nunca foi as coisas. O propósito sempre foi estar perto de Jesus. Ouvir a sua voz, dormir com Ele, acordar com Ele. Imagina você estar dormindo, aí você acorda com a voz de Jesus orando ao seu lado. Jesus está orando, e Ele está orando por você, Ele está orando pela humanidade, Ele está orando pelos judeus, pelos fariseus, pelo gentio. Ele está orando porque Ele ama, Ele amava Judas, por isso Ele não revelou o pecador, mas Ele revelou o pecado. No meio de vós vai me trair. Aleluia. Judas administrava as entradas e as saídas. E muitos têm dois aspectos, os envolvidos e os comprometidos, como eu falei no começo. Os envolvidos são aqueles que muitas vezes eu estou envolvido, mas eu não estou comprometido. Muitas pessoas estão envolvidas, mas não estão comprometidas. Envolvido fala daquilo que sobra. Sabe? Aquilo que sobra, eu dou. É o envolvido. Eu ajudo, pastor. O envolvido chega na hora. O comprometido chega antes. O envolvido vai embora na hora certa. O comprometido vai embora depois do horário. Existe uma história de um fazendeiro e ele queria um café da manhã diferenciado. E aqui nessa história eu vou colocar voz aos animais. E o fazendeiro era muito querido pelos animais. E ele era o aniversário dele. E ele queria um café da manhã diferenciado. Então a vaca chegou e falou assim: eu vou dar o leite. Porque o leite, ele tem como fazer alguns derivados, tem como fazer um queijo, tem como fazer uma coalhada. Eu vou dar o leite para o café, beleza. Aí vem a galinha e fala assim: olha, eu vou dar os ovos. Eu vou botar os ovos, e aí você pode fazer ovo cozido, ovo mexido, ovo de todo jeito. Bota o ovo lá e vai ser top. Aí vem o porco e fala assim: eu vou dar o bacon. E assim acontece. Quando o café da manhã, o fazendeiro chega e ele vê lá o leite, ele vê o queijo, ele vê os ovos e ele vê o bacon. Maravilhoso, que café da manhã, top. Aí a vaca olha da janela e fala: e aí, fazendeiro, tá gostoso o leite? Ele fala: nossa, tá maravilhoso o leite está sensacional. E o queijo? Tá top. Aí a galinha pergunta: e aí, fazendeiro, gostou dos ovos, mexido, cozido, todo jeito, frito? Ele falou: tá maravilhoso os ovos. Mas cadê o porco? E procurou: cadê o porco? Ele falou: aquele burro daquele porco morreu para dar o bacon para você. A missão dessa história é muito simples. Quem está envolvido dá aquilo que sobra. Aquilo que você está dando para Deus é o que você está dando, é porque você está envolvido. Eu estou envolvido com o reino. Mas aquele que está comprometido com o reino, ele morre pela causa. Ele dá a sua vida pela causa. Porque ele ama Jesus. E Jesus falou que nós só herdaríamos o reino de Deus se morrêssemos.
e nascêssemos novamente. Mas tem muitos de nós que estão somente envolvidos. Estamos juntos, pastor. Terça estamos lá, quinta estamos lá. Estamos juntos, pastor. Mas ele só está aqui, enxertado, e ele só está aqui presente porque ele quer alguma coisa de Jesus. Somos todos Judas, irmãos. Todos nós estamos aqui pelo que ele pode dar. Todos nós estamos acordando e falando assim, nossa, eu estou cansado, eu vou lá. Você veio, que bênção, que bom que você está enxertado, você está no reino. Mas não basta só enxertado, você precisa da sua vida. Você precisa respirar o reino de Deus. Você precisa dar sua vida pelo reino. Como todos os discípulos, eles deram a vida. E alguém vem falar assim, a igreja hoje tem dinheiro para ajudar os pobres. O Papa falou isso, ele deu uma declaração. Ele falou, a igreja hoje ele tem dinheiro para ajudar os pobres. Coisa que a igreja primitiva não tinha. Alguém vira cheio de Deus e fala para ele, mas a igreja primitiva tem algo que você não tem. Ela podia não ter dinheiro, mas ela tinha poder para falar aos coxos, levanta e anda. O que nós temos que nos preocupar é o quanto de nós podemos entregar para o Senhor, a nossa vida para o Senhor. Não aquilo que sobra, eu acho que eu tenho um tempinho para o Senhor. Não, é dar a sua vida para o Senhor. Aleluia. Deus é poderoso, irmão. Cargo elevado não significa ser íntimo. Muitos de nós podemos ser pastor, podemos ser instrumentista, podemos ser diácono, podemos ser obreiro, mas o cargo está na sua mão. Não é porque você é íntimo, é porque você tem qualidades. E se você tem qualidade, o cargo é entregue na sua mão. Mas não significa que o cargo que está na sua mão te torna íntimo de Jesus. Ele poderia ter o cargo, mas íntimo era Pedro, João, Tiago, André. E vem a sequência. Como vocês sabem, nós já ministramos. Ele sempre aparece em último. Então, não é porque ele te confiou um cargo elevado de confiabilidade que você tem no trabalho, tem na sua casa, tem na igreja, não significa que você é íntimo de Jesus. Em todo o tempo do ministério de Jesus, Judas estava com a bolsa. As doações eram para fins do ministério de Jesus. Todo desvio disso, irmão, estava ferindo o princípio de honra de Jesus. Estava ferindo, ele estava roubando a Jesus. Na cara dura. Você acha que Jesus sabia ou não sabia? Jesus sabia, irmão. Mas, ele vai dando corda para ele. João capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, João 12, 1 e 2 diz assim, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Olha para você ver, é festa ou não é, irmão? No capítulo 11, Lázaro está morto. No 12, ele está dentro da casa, junto com as suas irmãs. Jesus está, os discípulos estão. Quem está lá também? Judas. Eles estão dentro da casa. Olha, é festa. O morto ressuscitou. No capítulo 12, ele está dentro da casa. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Festa. No versículo 3, então Maria, tomando um arrátel de unguento de puro nardo, de muito preço. A orelha de Judas já levantou. O quê? Muito preço? Ungiu os pés do Senhor e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Festa, adoração. No 4, versículo 4. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão. E aí, como semana passada nós falamos de Simão. O que significava Simão? E aí, irmãos? Simão, aquele que? Simão Zelote, aquele que? Zelador, mas tem o significado de Simão, aquele que ouve, A Bíblia vai dando sinais, e João é o único que fala sobre isso. Lucas não fala, Marcos não fala, Mateus não fala, só vem João e fala. Então ele faz questão, e ele fala, Judas Iscariotes, o filho de Simão. Ei, meu filho, se você ouvisse, ouve, meu filho, ouve. Mas ele não ouvia, ele era, não sei o que acontecia com ele.
de muito preço. E aí, irmãos, no 4. Então, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse. Olha para você ver. Quando a gente olha que a palavra caráter significa aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém vê. Porque quando todo mundo está vendo, eu posso vestir uma máscara aqui, eu posso contracenar, eu posso ser um mascarado. E é interessante que quando você vê um filme, o Titanic lá, por exemplo, você vê hoje aquela mulher do filme fazer outros filmes, você fala, nossa, olha a Rose. Olha a Rose, né? Você falava. Você olha para o Leonardo DiCaprio, que ele já fez, ficou mais conhecido, mas você olha e você fala, nossa, olha o Jack. Por quê? Porque são papéis que eles desempenharam que tomou praticamente a vida deles. Né? Então, quando a gente analisa a máscara, o caráter, quando na frente das pessoas, nós nos apresentamos de uma maneira. Mas e você sem a máscara? E você quando está sozinho? É aí que você tira a máscara, é aí que seu caráter aflora, seu caráter vai aparecer aí nessa hora. E aí, irmãos, ele disse, por que não se vende esse unguento por 300 denários e não se dá aos pobres? Olha para você ver, irmãos, o discurso. O discurso dele é um discurso de bom caráter. Ele fala com a boca cheia e na frente de todo mundo fala assim, nossa, que cara diferenciado. Porque 300 denários era quase um ano de trabalho. Um ano de dinheiro. Um ano que podia ajudar muitas pessoas. Então, o discurso dele é um ano de dinheiro. Para Judas era um desperdício, porque quando você está preocupado com a moeda, você esquece da adoração. Porque quando você está preocupado com o dinheiro, você esquece de entregá-lo. Quando você está preocupado com o que você ganhou, você não dá dízimo. Quando você está preocupado, você não oferta. Você está preocupado com dinheiro. Você esquece da adoração. Você esquece que é um mandamento. Você esquece que é um princípio de Deus. Você esquece que quando nós damos com alegria, o céu fica alegre. Quando nós abençoamos o reino prospera. Quando nós damos vida, o que é dar vida? É um ramo ou é um membro que é enxertado, mas que ele produz sangue, que ele entrega sangue para o resto do corpo, que ele não só suga sangue. Tem gente que só suga da igreja. Ele suga, mas não dá nada. Ele não dá nada para o reino, ele não dá nada em ingratidão, ele não dá nada em adoração. E continua o texto no versículo 6, diz assim, ora, ele disse isso, João está falando, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque ele era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Ele já era ladrão, o que ele não era aqui, era traidor, mas ladrão ele já era. Você está entendendo o que eu estou falando? E ofertas, irmão. A oferta ao ministério de Jesus era dada. Nós vamos só citar aqui para vocês. As ofertas lembra de investir no reino, investir na obra. Como é que Jesus sabe que ele rouba e Jesus não faz nada, irmão? Porque se ele revela o monstro antes do tempo, o monstro era Jesus. Quando você pega alguém que é um monstro, que está sendo usado, e você revela ele, quem se torna um monstro é você, porque ele se faz de ovelha. O lobo dá uma segurada, falando, fui revelado, dá uma segurada. Aí você se torna um acusador. Então, Jesus sabia quem ele era, mas ele estava dando corda. Sabe quando você fala hoje, aquela expressão, eu vou dar corda para ele, para ver até onde ele vai? Para ver o que ele vai fazer? A corda dele era essa, para ver se ele arrependia, se quebrantava. Mas não, ele pegou a corda que Jesus deu, e se enforcou. Então, irmãos, é daí essa corda. Em Juízes 9 tem uma parábola, que chama parábola do Jotão. Depois você lê, a partir do versículo 7. Juízes 9. Ele fala o seguinte, eu sei que nós estamos 8h55, nós estamos no tempo aqui ainda. A primeira parábola, que parábola é essa, pastor? É o seguinte, a floresta se reuniu, todas as árvores se reuniram. Eu não sei se você já ouviu essa parábola, depois você lê lá com o tempo. A floresta se reuniu e falou assim, vamos levantar um para ser o nosso rei. Vai ser o nosso rei. Aí chegaram para Oliveira. Falou, Oliveira, nós reunimos aqui, nós tramamos e nós queremos você
seja o nosso rei. Aí a oliveira, não, deixa eu aqui, eu estou com a minha azeitona aqui, eu estou tranquilo, deixa eu aqui. Aí se reuniram novamente e foram falar com a figueira. Falou, figueira, seja nosso rei. Nós queremos que você seja o nosso rei. A figueira falou, não, eu estou aqui produzindo o meu açúcar, o meu figo, o meu fruto, e eu não quero ser rei. Aí chegou para a videira. A videira falou, não, eu estou aqui com as minhas uvas, estou produzindo alegria para o povo, então eu não quero ser rei, não quero mexer com isso. Aí chegou para o espinheiro. O espinheiro não tem fruto. Chegou o espinheiro, nós fizemos uma reunião aqui, nós queremos que você seja o nosso rei. Ele falou, opa, na hora, show de bola, estou dentro. E aí, irmãos, a gente entende que a figueira, a videira, a oliveira se omitiram em ocupar o lugar. E quando nós nos omitimos em ocupar certas posições, o líder, o pastor, precisa tolerar espinheiros. Alguém fala, mas por que esse pastor prega desse jeito? Não estuda para pregar? Por que você, oliveira, figueira, videira, está no banco e não se levantou para fazer? Porque quando nós nos omitimos, os pastores, os líderes de Jesus precisam aguentar espinhos, precisam aguentar espinheiros, porque tem pessoas que se omitem. Aí fala, mas o diácono lá é sem educação, ele não me cumprimenta, por que você não se levanta? Por que você não se posiciona? E será que o pastor, o patrão, não está vendo que o homem é fofoqueiro? Aí talvez alguém pergunta para o pastor Ciro, você não está vendo? Você não vê? Pelo amor de Deus, você não está vendo que tal pessoa está fazendo burburinho, tal pessoa está fazendo isso, tal pessoa está xingando, tal pessoa está acusando, e aí todo mundo vem para o pastor, e o pastor, não sei, não vi. Se faz de surdo e de cego, sabe por quê? Porque ele tem que aguentar espinhos, porque os espinheiros, eles podem ferir, podem machucar, mas eles têm qualidade, eles fazem. E aí o pastor tem que aguentar. Por isso que ele aguenta, às vezes, um músico, ele aguenta alguém do louvor, ele aguenta alguém da mídia, ele aguenta um diácono, aguenta um diaconisa que de vez em quando fala. Eu não sei, mas eu sou filho de pastor, irmão. Eu sei todos os problemas que tem na mesa de um pastor. Tudo que chega na casa e ele tem que engolir seco, você está entendendo? E é por isso que eu não queria ser pastor. Eu falei muito, lutei muito. E falei para ele, não quero isso para a minha vida nunca. Porque eu sei o que ele passou. Pessoas falando que ele rouba. Pessoas falando assim, abaixa aí o instrumento, a pessoa abaixar assim, ó. E calado. Como Jesus. Sabendo que tinha um ladrão no meio, mas ele não podia falar nada, ele tinha que aguentar, sabe por quê? Porque espinho, muitas vezes, irmãos, eles machucam, mas espinho também pode se tornar coroa. Espinhos podem se tornar coroas, ele pode te empurrar para o propósito. Pessoas que atravessam na sua vida como espinhos, elas podem te fazer crescer e te empurrar para propósito. Se eu fosse pego de surpresa, talvez meu ministério caía, mas como eu aprendi, eu estava na mesa, muitas vezes a gente queria comer alguma coisa, não podia, muitas vezes a gente via os outros andar de carro bom, mas a gente não podia. E eu não entendia, eu falava para ele, para com isso, pai, larga isso, compra o carro que você sonhou, o carro que você sempre quis ter. Não, filho, porque ele estava enxertado na videira e estava dando fruto. E ele falou, não, eu preciso, porque eu tenho um testemunho, eu tenho uma vida, eu estou andando com Jesus. Então hoje eu entendo que existem espinhos dentro da igreja, pessoas que são colocadas, mas para empurrar o seu ministério, de acordo com como você relaciona com essas pessoas, de como você abraça, de como você dá o rosto para a pessoa beijar, de como você abre o rosto e fala, você vai me trair, então faça logo, me traia logo, me entrega logo, porque quem cuida de mim é o Senhor, é o meu Pai, eu estou nas mãos dele. Esse é o significado de discípulo.
Esse é o significado de pastor. Se entrega, dá vida, dá vida. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Judas, somos nós, somos eu, somos vocês que estão aqui. Nós estamos aqui enxertados, mas estamos dando fruto ou não? Nós estamos aqui atrás de moedas ou não? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui por causa de microfone, por causa de oportunidade. Se não der oportunidade para mim, eu esmureço. Se não colocar eu para pregar, não dá. Você está entendendo, irmão? Nós não estamos atrás disso aqui não, mano. Nós estamos atrás de amor, de cruz, de sangue. Ele fala assim, ei, você quer me seguir? Então, ó, pega a sua cruz e me segue. Eu vou na frente, você vai atrás. O que Judas queria, ele queria ser líder, irmão. Ele queria liderar, ele queria estar na frente. E quando a pessoa quer liderar e não tem como liderar, uma hora ou outra ela vai te trair para viver os anseios dela. Ele traiu Jesus. E eu vou antecipar aqui a gente ir para a última Santa Ceia. Vamos lá, João capítulo 13, versículo 1 em diante. Diz assim, ó, João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou até o fim. Olha para você ver, irmão. Jesus está falando assim, ó, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou até o fim. Jesus amou todos eles até o fim. E acabada a ceia aqui, irmão, a ceia acaba, mas a cerimônia continua. Tem versão que está falando diferente? E acabada a ceia, versículo 2, tem versão diferente? Nenhuma? Quem mais? Tem, Tito? A nova versão aí, 13, versículo 2. Tem alguma diferente? E acabada a ceia. Aqui, irmãos, está falando o seguinte, não tinha acabado a cerimônia. Estava sendo servido, ou seja, estava sendo servido, estava acabada a ceia ali, terminada a ceia, mas não terminada a cerimônia. Então, o que aconteceu? Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. E aí, irmãos, não adianta semear num reino em que um coração que já está poluído pelo diabo. O coração que já está possuído pelo diabo não adianta. E aí, continuando o texto, o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão. Sempre aparece o filho de Simão. Já está falando que é Judas Iscariote. Para que falar que é filho de Simão? Porque João está falando, se tivesse ouvido, não precisava. Se tivesse ouvido, podia ser alguém diferente. Se tivesse ouvido, podia ser apóstolo. A sua história podia ser diferente. E aí no 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Presta atenção, a última Santa Ceia, acabou de servir a Santa Ceia, Jesus pega uma bacia, pega uma toalha, não era liturgia, não era para Jesus fazer isso, porque nunca um rabi ia fazer isso, era o contrário, mas Jesus vem e fala assim, ó, eu vou me humilhar, para vocês fazerem a mesma coisa vocês precisam fazer, e ele vem, e aí vocês já sabem que quando ele chega nos pés de Pedro não quer que lave, e aí nós já ministramos isso daqui, mas eu vou passar rápido, e aí ele vem e lava os pés. Quem estava no meio dos discípulos? Judas. Mas quem estava sentado? Jesus estava lavando o pé. Ele estava enxertado, já tinha lavado a cabeça, o corpo, lavando o pé. Mas quem estava no coração? O diabo. Aí vamos para o versículo 21. Jesus vai revelar Judas ali nessa ceia. Somente João vai registrar esses detalhes dessa ceia. E aí no versículo 21 diz assim, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Aí está os 12 lá, irmãos, está os 12. Jesus falou, um de vós vai me trair. Aí todo mundo, como assim, quem? Começa aquela coisa, né? De querer saber quem é esse que vai trair. E aí, continuando, diz assim, então os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de quem ele falava, duvidando de quem ele estava falando. Ora,
um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Ei, irmão, ele era amigo, era ou não era? Estava reclinando, presta atenção, um daqueles que ele amava, está falando de João, estava reclinando nos peitos de Jesus. Então Simão Pedro, ele estava de frente, Simão estava de frente. E falou assim, João, pergunta para ele, quem é? Continua o texto para você ver, e inclinando-se, aí Jesus, inclinando-se o peito, disse, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, o Deus é glorificado nele. Aí, irmãos, você vai entender. O bocado é como nós estamos numa festa de aniversário. Não tem aquela liturgia de falar assim, para quem vai o primeiro pedaço? Não tem isso. O primeiro pedaço é para quem a gente mais ama. O primeiro pedaço é para quem a gente é mais importante para nós. Eles ficaram sem entender, porque sabia que Judas era amigo, sabia que Judas era de confiança, porque estava com a bolsa, sabia que Judas fazia tudo, então na administração, no fazer, Judas era primeiro. E ele vem e dá o primeiro bocado na boca de Judas. Todo mundo fica perplexo, fala, o que está acontecendo? Mas o primeiro bocado ele deu, e ainda deu chance para ele, falou assim, eu te amo. Me ouve, ô filho de Simão, me ouve, eu te amo. Mas o que você tem que fazer, você faz. E aí, irmãos, em Marcos 14, depois vai falar que eles adoraram ao Senhor com uma canção. Enquanto ele me traía, Jesus cantava. Presta atenção, Marcos 14, 25 e 26 diz assim, em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia que eu beber novo, no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Presta atenção, quando Judas saiu, ele foi adorar, ele foi cantar. Enquanto alguém está te traindo, você adora. Enquanto alguém se levanta contra você, você adora. Vai ter Judas, vai ter espinho na sua caminhada, vai ter pessoas que vai querer só te sugar, mas fica firme, não se levanta, ele vai se revelar, mas você precisa aprender a adorar enquanto é traído, a adorar enquanto alguém te bate, a adorar enquanto alguém te calunia. Irmão, eu estou falando isso aqui, mas eu estou sentindo a presença de Deus, porque eu senti isso, já aconteceu isso comigo, e eu estou falando com propriedade, irmão, adora, quando se levantar enquanto você, o diabo vai usar pessoas para te derrubar, para tentar te ferir, mas adora, é só adorar, irmão. E aí, só para você ter uma ideia, a quantia de moedas que Judas vendeu Jesus, ela reflete o tipo de relacionamento que Judas tinha com ele. Eram quantas moedas, irmão? 30 moedas. Será que tem um porquê dessas 30 moedas? Lá em Êxodos, capítulo 21, versículo 32, diz assim, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Presta atenção. Aqui está revelando para nós que Jesus, na relação com Judas, Judas tinha Jesus como escravo. Porque ele usava de Jesus para ganhar o sustento. Ele usava de Jesus para ter as moedas. Ele usava de Jesus. Ele estava de olho em Jesus como um escravo. Tanto é que fica bem claro. Alguém pergunta para ele, quanto você quer? Ele fala, 30 moedas. Porque ele tinha Jesus como um escravo. Aí que vem, irmão. Nós falamos muito mordomo. Aqui nós
ministramos. Às vezes a gente ministra e fala assim: você tem Jesus como mordomo ou como um gênio de uma lâmpada, onde você esfrega no domingo, adora, canta 2 horinhas e acha que Jesus vai fazer o seu desejo acontecer. Isso é tratar Jesus como escravo. Isso é tratar Jesus como escravo. Mas a palavra diz assim: aquele que me reconhecer como Senhor, Senhor da sua vida, aquele que me reconhecer como Senhor. Então nós somos servos, não somos servidos. Você não veio aqui para receber, você veio aqui para dar, para entregar o seu melhor ao Senhor. Então, irmãos, eu entendo, eu vou fechar essa mensagem, não temos mais, é 9:11 e vamos acabar por aqui. Mas eu quero dizer para você, Jesus não é o nosso escravo, não é o nosso mordomo, Jesus não é o nosso gênio da lâmpada mágica. Jesus é o Cristo, Jesus é o nosso Salvador, Jesus morreu na cruz para te dar vida. Jesus é a videira verdadeira, onde você é o ramo, está enxertado nele, e você precisa dar fruto. Você não precisa somente estar no reino, mas você precisa carregar as palavras dele dentro de você. É isso que Jesus é. Jesus é a vida, Jesus é o pão, Jesus é o caminho, Jesus é a vida eterna. Ele, por tudo, irmão, por tudo que nós vamos fazer, nós precisamos entender que Jesus merece toda a honra e toda a glória. Não troque Jesus por moedas, não troque Jesus por nada nesse mundo. Aprenda com ele, ser humilde, se humilha na presença dele. Está entendendo, irmão? Ele foi humilhado, ele foi espinhado todas as manhãs, andando com Judas, sabendo que ele estava roubando, mas Judas empurrou ele para o Gólgota, Judas empurrou ele para o propósito de Cristo era morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Você está entendendo o que eu estou falando? No final ele poderia se arrepender, mas o texto é bem claro, ele tem remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso é quando você faz uma coisa errada e você chora pelo resultado da coisa errada que você fez. Mas arrependimento tem mudança. Você chora também, vai colher o resultado, vai ter o fruto, mas você muda, porque o fruto do amanhã depende da semeadura de hoje. Se você errou, muda a semeadura, começa a plantar, não vai mudar as coisas agora, mas daqui uma temporada, 2, você vai começar a colher o que você está plantando hoje. Então entenda, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus está falando assim: para o que você está fazendo e haja uma conversão de pensamento, o renovar da sua mente. Amém, irmãos?